Apostas feita por paranaenses para paranaenses. A Bplay Paraná chegou para te entregar as melhores odds, os melhores mercados e, óbvio, muito Atlético Paranaense. Espero você lá pra gente poder se divertir junto. Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, vamos falar sobre a presença do presidente Petralha lá na viagem para Goiânia, né? Para esse duelo contra o Vila Nova. Eu acho que se alguém tinha a mínima dúvida que é um jogo decisivo, é um jogo extremamente importante para o Atlético, acho que essa dúvida ela não existe mais. É um jogo realmente que a presença do presidente Petralha só explicita como é importante para o João, é importante para o Atlético, é importante para o futuro do grupo de jogadores. Não é segredo para ninguém que esse grupo de jogadores ele tá passando por uma avaliação que alguns jogadores eles podem sair. Então, assim, a gente vai por uma decisão, cara. A gente vai por uma decisão. Quando a gente vai por uma decisão, eu espero postura de decisão, né? Porque, querendo ou não, a gente tá vendo postura de decisão por parte da diretoria. Qual foi o último jogo que o presidente Petralha acompanhou fora de casa? E, assim, sabendo de toda a condição clínica do presidente, naturalmente é o esforço ele tá ali. Não sei nem se ele tá indo pra dar o exemplo aos jogadores. Tipo, eu tô fazendo minha parte aqui, falta vocês fazerem a de vocês. Porque é aquilo que a gente fala, né? Às vezes a gente, pô, vê muitos fatores do jogo e a gente tira as responsabilidades dos jogadores. E olha que eu entendo super como é e como foi prejudicial para a sequência da temporada do Atlético o trabalho que o técnico Maurício Barbieri acabou fazendo. O trabalho do Barbieri, eu acho que, pô, atrapalhou horrores o time do Atlético no cenário de, assim, de dar continuidade às coisas boas que o time teve no Campeonato Paranaense e não conseguiu replicar na Série B. Mas esse time, ele precisa saber se impor em algum momento. Eu acho que o time, pela primeira vez, conseguiu se impor na Série B contra a Chapecoense. O empate contra a Chapecoense, ele, em certo ponto, é lamentável, porque era um jogo que a gente contava com os 3 pontos. Mas tanto questão de postura, quanto de volume ofensivo, como de, assim, de ver um Atlético dominante, eu acho que é algo pra gente comemorar e tentar potencializar pra sequência da Série B. O jogo que eu vi contra a Chapecoense foi a primeira vez que eu acho que eu vi um jogo que eu idealizei antes da competição começar. O Atlético em cima, o Atlético martelando, o Atlético sofrendo riscos por estar jogando numa linha alta, então as transições dos adversários ficam muito mais perigosas. Mas um Atlético sendo o principal time da competição, né? Eu acho que quando você olha os outros times da competição, você não tem muito mistério. O Atlético tem que ser o principal time do campeonato. E assim, a figura do Petralha demonstra muita autoridade, né, gente? Não sei se vocês concordam comigo, mas quando você tem o Petralha ali, cara, tudo muda. Isso é relato dos próprios profissionais que trabalham hoje no Atlético. Você vai trabalhar mais porque, cara, é uma autoridade. Impõe respeito. Então, a presença do presidente Petralha, não vou nem falar que vai motivar, mas vai pressionar para que os jogadores dêem uma resposta. E assim, é quase que unanimidade. O Atlético caiu ano passado pela falta do presidente Petralha. Ah, mas ele tá fazendo isso por questão política, tá? Não importa. A motivação não importa. Importa se ele deixar de fazer em algum momento, mas ter o Petralha ali é muito positivo pra gente ter esses jogadores entendendo a importância que é o jogo contra o Vila Nova, mas mais do que isso, a importância que é subir. Eu acho que muito dessa presença do Petralha é um recado muito claro em relação a, cara, se não subir vai dar merda. Se não subir institucionalmente, vários jogadores ali têm contratos longos, cara, não vai ficar ninguém. E o clube vai sofrer um baque financeiro muito grande caso o acesso não venha. E o clube vai passar por um baque financeiro muito expressivo caso o acesso não venha. Então a gente tá indo por um caminho que é ou sobe ou sobe. E eu espero que os jogadores, eles, pô, tenham noção disso, principalmente ao ver o presidente Petralha ali, com o presidente Petralha se comunicando aos jogadores. E não que o Petralha seja santo, não, tá? Muito pelo contrário. A gente tá muito nessa situação também por responsabilidade do Petralha em um ano onde ele erra muito. Me dói muito o coração, por exemplo, ver o Márcio Lara ao lado do presidente Petralha. E eu entendo que o Márcio Lara hoje não está
no departamento de futebol do Atlético, mas assim, Marcelaro ajudou a destruir o clube, né, gente? Marcelaro ajudou a tragédia acontecer. Então, se o presidente Petralha é responsável muito pelo fato de botar o Marcelaro nessa condição de ser uma pessoa relevante ali no universo atlético. Então, assim, o clube precisa reagir. Quando eu digo que o clube precisa estar unido para reagir, é nesse sentido. Todo mundo ali em prol da vitória. Incluindo, obviamente, o presidente do clube. Se a gente tira a responsabilidade do presidente do clube nesse sentido, fudeu, né? Então, assim, o Petralha tá assumindo um papel de protagonismo que é dele, que talvez em algum momento a parte de saúde não permitiu que ele assumisse, mas é dele. O Petralha é o personagem mais importante da história do Clube Atlético Paranaense. Ah, mas tinha. Não importa. Se tem alguma pessoa pra estar ao lado nesse processo de reconstrução novamente do clube, é o Petralha. O Petralha pegou um clube e potencializou ele 200, 300, 400, 500 vezes, pelo menos em questão de valuation, mas trazendo estrutura, trazendo títulos, trazendo conquistas. E assim, bate na porta do Petralha a missão de reconstruir o Atlético novamente. Só que tem um grande problema. A gente fala de uma reconstrução que antes ele não tinha feito parte da destruição, agora ele teve a responsabilidade ali. Isso que pra mim é um ponto muito, muito diferente da história do clube, né? O Petralha, ele tava numa posição ali que ele só tinha os louros da reconstrução. Agora ele tem a responsabilidade da reconstrução e a cobrança da destruição. Enfim, que a gente ganhe amanhã, que a presença do presidente Petralha ajude, mas principalmente que a gente ganhe amanhã. Estamos precisando e precisando muito. Valeu, pessoal. Tamo junto, Arás.